Olá, sou o professor W. Gabriel, vindo aqui novamente falar sobre marketing com vocês. E o tema que eu trago hoje, na verdade, é um problema que acomete vários profissionais. Eu falo das aprovações dos projetos que vocês desenvolveram. Existe um início bem caricato para apresentações que, na verdade, ela começa antes da própria apresentação, que é o reconhecimento de quem vai estar ali. Você precisa saber quem vai estar naquela mesa para que você possa apresentar aquilo da maneira mais adequada. Saber quem que vai estar nessa reunião. Uma das grandes virtudes do profissional de marketing é ouvir antes de falar. Isso é extremamente importante, gente. Porque uma vez que você escuta exatamente o que o cliente está falando, escuta o que o empresário, seu chefe, independente se ele tem formação naquela área, se foi uma política que o colocou ali, se ele tem outras formações que muitas vezes endossam aquele cargo que ele está, enfim, independente disso, escutar antes de falar é essencial. Por quê? Para que você não caia num conceito antigo de 1960 que se chama miopia de marketing. O que é esse conceito chamado miopia de marketing? É você objetivar tanto o seu produto, objetivar tanto aquela coisa concreta que você esquece, no final das contas, do seu cliente. Você esquece do público para quem você está falando. E durante uma apresentação, durante uma reunião dessa, principalmente reuniões de aprovação, você precisa ouvir antes de falar. Claro que você vai fazer uma introdução, mas seria interessante que antes disso você conversasse com as pessoas, você tranquilizasse as pessoas, talvez até uma conversa meio informal e depois você começa a apresentação. Quando você vai pegar o briefing mesmo, qual é o resumo lá da empresa, para que você possa fazer o seu projeto de marketing, é necessário que você ouça muito bem e faça as perguntas que você tem dúvida. E se você tiver mais dúvidas, mesmo depois da reunião realizada, é interessante que você tire essas dúvidas, nem que seja por meio da secretária ou alguém assim mais próximo, mas você tira essas dúvidas. Ouvir antes de falar é uma das principais virtudes do profissional de marketing, mesmo nas críticas. Por que eu falo isso, que mesmo nas críticas ouvir antes de falar é necessário? Porque mesmo que você duvide daquele seu gestor, daquele seu cliente, mesmo que você ache que ele não tem conhecimento, que ele não era para estar naquele cargo, que ele tem decisões sem sentido, mesmo que você ache isso, ele está naquele cargo por algum mérito. Alguma coisa foi feita, algum mérito ele possui para ele estar naquele cargo, às vezes por muito tempo. Então o que ele fez? Algumas estratégias que fez a empresa crescer, alguma ação que foi muito bem vista pela empresa, algum mérito ele possui. Se ele possui algum mérito, algum conhecimento para que ele faça aquela fala, para que ele faça aquela crítica, algum conhecimento ele tem sobre aquilo. E antes então de criticar, de fazer aquela famosa fala do míope de marketing, de que ele não conhece nada sobre isso, ele não sabe o que ele está falando, antes de você entrar nesse vício que muitos profissionais de marketing têm, escute. Tente entender exatamente o que ele está falando ali e a partir desse momento você extrai aquilo que realmente você acha que é necessário para contribuir para o projeto. Se você simplesmente se fechar, cruzar os braços e achar que aquilo tudo que ele está falando não faz sentido, você entra num erro, que é o erro de miopia de marketing. Esse problema de miopia de marketing, ele começou na era em que o comércio era completamente focado nos produtos e que depois ele começou a olhar mais para os clientes e foi aí que ele se modificou. Tem até um conceito bem interessante dentro dessa ideia de miopia de marketing que fala dos transportes de trem. Que os transportes de trem começaram a se tornar ultrapassados porque eles se focavam apenas no objeto trem e esqueceram que o fator principal do trem existir era o transporte de cargas. Por isso que cargas e pessoas, né? Por isso que os carros ganharam mercado, os aviões ganharam mercado, porque eles entregavam uma tecnologia melhor, eles entregavam o serviço de transporte melhor, mais rápido, e isso fez com que os consumidores, os clientes, se sentissem melhor. Esse é o fundamento principal, a base, né, do conceito de miopia de marketing, que vocês deveriam conhecer, né, como são profissionais de marketing. E é engraçado que mesmo em 1960, com esse conceito sendo lançado, ainda hoje nós caímos nesse erro. Muitas vezes nós dizemos, sabe o quê?
Eu não preciso fazer essa pesquisa não, porque eu já conheço o meu público-alvo. Esse cliente aí nem conhece o público-alvo dele, acha que é isso, mas na verdade o público-alvo dele é outro. Calma, vamos com calma, porque como é que você vai questionar, preste muito bem atenção nisso que eu vou falar, como é que você vai questionar, mesmo que as práticas daquela empresa estejam erradas, segundo a sua visão, como é que você vai questionar anos de enriquecimento daquela empresa, formas de enriquecimento que aquele cliente teve, aquele seu chefe chegou àquele cargo, enfim. Como é que você vai questionar isso em 5 minutos, em 15 minutos? Você vai querer realmente mudar uma cultura que dura anos em 5 minutos? Em 15 minutos? Não, na verdade isso é dar murro em ponta de faca, não é assim que se faz. Se você ouve antes de falar, você consegue entender não só o que aquele cliente quer falar sobre o seu projeto, mas você consegue entender a cultura daquele cliente, você consegue entender o nível intelectual daquele cliente, você consegue entender se ele tem formação ou não para falar sobre aquilo com você, você consegue entender outros trejeitos através de comportamentos e falas dele, outras formas de entender a empresa dele. Então, escute antes de falar que você vai tirar muito mais proveito desses seus projetos. Se o seu diretor está ali naquela empresa, há muito tempo naquela empresa, e ele conseguiu um cargo muito alto, algum mérito ele tem. Então esse mérito precisa ser considerado. Com certeza, para fazer aquela crítica que ele está fazendo ao seu projeto, algum fundamento ele puxou. Então você precisa compreender o que ele tem para falar, tentar entender para depois esboçar alguma fala. E muitas vezes é melhor até você dizer que o projeto vai ser ajustado de acordo com as falas que foram feitas ali naquela mesa e em seguida você faz uma nova apresentação. Por quê? Porque muitas vezes você tinha tanta coisa para falar, queria explicar tanta coisa que o tempo já passou, aqueles 15, 20 minutos que você tinha já foram embora, e se você for falar mais, apenas a paciência daquela mesa que está escutando vai acabar mais rápido, não vão lhe dar tanto atenção. Então é melhor você segurar as críticas, trazer para dentro de casa, reformular alguma coisa que você tenha de mais pontual e levar novamente a apresentação modificada. E quando você levar essa apresentação, aí vai a nossa última dica aqui, tem um formatinho que dá para deixar essa apresentação um pouco mais leve. Antes de mostrar a apresentação em slide,